Depois de nós termos aprendido a tecer o Vintage Square, agora nós vamos colocar em prática esta pequena pecinha, né, que é o nosso square, transformando em uma peça maior. Aqui eu venho com uma parte de uma execução tecida, aonde eu vou começar a mostrar para vocês como fazer para que vocês possam acompanhar e tecer também. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na parte de trás. Então, é mais 3 na parte de trás. Então, por carreira, eu tenho 7 quadradinhos. E eu tenho 1, 2, 3 carreiras de quadradinhos. Então, eu tenho 7, 14, 21 quadradinhos para esta primeira etapa da execução que vocês estão vendo. Esses quadradinhos são unidos durante a execução da última carreira do Vintage Square. Eu venho aqui com um square aguardando a sua finalização ao tecermos a última carreira. Este square será posicionado neste espaço que vocês veem aqui. Então, ele é o meu último quadradinho desta etapa da execução. Então, para fazer a união, para que você possa começar a modelar a sua peça desta forma, você vai precisar, aqui eu vou aproximar um pouquinho para que fique bem legal a visualização. A gente faz 1, 2 e 3 correntes, laçamos e fazemos os 3 pontos altos iniciais. Primeiro, aqui você tem o segundo e agora você tem o terceiro, totalizando 4 pontos. Vou prender com um ponto baixo no arco que vem a seguir e eu vou fazer uma corrente. Os arcos possuem 3 correntes, mas agora é arco de união. Então, na união eu faço uma corrente, um ponto baixo de união e mais uma corrente. Totaliza 3 pontos da mesma forma. Bem, eu vou começar então unindo aqui em cima, que a visualização fica bem legal, tá? Então, eu estou no meu primeiro arco. Veja só, eu passo a agulha por ele e eu faço um ponto baixo. Eu faço a corrente que falta na sequência. Venho para o próximo arco do square que está sendo tecido e eu prendo com ponto baixo. Faço uma corrente, vou para o square que vai receber a união e no próximo arco dele eu faço um ponto baixo. Uma corrente e no meu arco do square de base eu prendo com ponto baixo. Eu laço, estou na extremidade, eu vou fazer a minha sequência de 4 pontos altos. Então, aqui você tem o segundo, agora você vê o terceiro e agora o quarto. A extremidade recebe 5 pontos. Então, eu faço 1 e 2 correntes. Eu venho aqui no meu ponto de união, no caso, quando você está tecendo a união pela primeira vez, é o primeiro quadradinho, você vai pegar aqui no intervalo e vai prender como nós fizemos aqui. Mas aqui nós já temos pontos de união, então eu já tenho vários pontos unidos, vejam só. Neste caso, a gente sempre pega as 2 alças do ponto baixo da união central. A gente sempre vai localizando e vai pegando desta forma. E aí a gente faz um novo ponto baixo. No meu caso é o último da sequência, porque é o meu último quadradinho. Eu faço as minhas 2 correntes que faltam para completar os 5 pontos da minha extremidade. Eu laço e eu continuo fazendo os 4 pontos altos da extremidade. Então, olha só, o primeiro, o segundo, veja aqui o terceiro e agora o quarto. Vamos girar aqui. Eu vou prender com um ponto baixo no próximo arco, eu vou fazer a corrente. Venho no square que vai receber a união e no primeiro arco dele eu faço um ponto baixo.
eu faço a corrente, venho no square que está sendo tecido e ponto baixo no próximo arco. Uma corrente, venho no square que recebe união e ponto baixo no próximo arco. Uma corrente e no meu último arco de 3 correntes desta lateral, ponto baixo. Tem uma extremidade, eu vou fazer 4 pontos altos. Então, aqui você vê o primeiro, você vê o segundo, agora o terceiro e agora o quarto. Faço 2 correntes, e lembra que eu falei que no início a gente pega direto no arco? Então, é como se fosse um quadradinho recebendo a sua primeira união, porque na verdade eu tô na base, eu tô na parte de baixo da minha execução. Então, olha, eu passo aqui no cordão de 5 correntes, eu faço um ponto baixo. Eu faço as minhas 2 correntes para completar os 5 pontos, e aí a gente continua tecendo aqui os 4 pontos altos, né? Para encerrar essa extremidade. Então, aqui, olha, o segundo ponto alto, o terceiro e o quarto. Vou fazer o ponto baixo no próximo arco. Aqui eu faço as 3 correntes, porque é a base desse square, né? E eu não tenho mais squares para baixo. Então, aqui é a execução como você viu na aula do Vintage Square. Eu faço mais 3 correntes, mais uma vez o ponto baixo. Estou na outra extremidade, vou fazer então 4 pontos altos, né? Então, veja, olha, o primeiro, aqui, veja, o segundo, o terceiro e o quarto. 2 correntes, e da mesma forma que eu uni aqui, eu vou unir aqui. Ponto baixo e 2 correntes. Vou fazer 4 pontos altos. Então, veja, olha, primeiro, segundo, terceiro e quarto, ponto baixo no próximo arco e uma corrente, porque, veja, eu tenho que prender esta lateral aqui, né? Então, eu vou pegar o primeiro arco do square e vou fazer o ponto baixo. Eu faço uma corrente, eu venho na base, eu faço ponto baixo. Eu faço uma corrente, vou para o square de trás e eu vou fazer ponto baixo no próximo arco. Uma corrente, aqui o ponto baixo. Olha só, aqui a gente tá na extremidade final. Então, veja, a gente faz os 4 pontos altos. 1, aqui 2, 3 e agora 4. Eu faço as 2 correntes, eu venho no meu ponto de união, vou pegar 2 alcinhas, você vê que eu venho aqui, passo bem direitinho nas 2 e eu faço ponto baixo. Eu ia fazer corrente, mas eu não faço corrente não, porque a gente encerra com o ponto alto, né? O Vintage Square. Mas aqui a gente não usa ponto alto porque eu tenho um ponto baixo aqui, ó. Eu fiz um ponto baixo aqui. Então, eu encerro com um meio ponto feito na horizontal desta forma. Deixa eu alargar mais. Olha, aqui nós temos o nosso motivo totalmente unido. Minha gente, uma coisa que eu não comentei na aula do Vintage Square, porque não havia ficado evidente o bastante para mim naquele momento. Afinal de contas, eu tinha tecido somente um quadradinho, né? Mas agora que está assim, um monte de quadradinhos tecidos e unidos, a gente consegue observar melhor a elasticidade deste fio. Embora ele não tenha a intenção de ser um fio elástico, ele é. Então, deixa eu... Ok? Olha, eu vou esticar o máximo que eu consigo e você vai ver que as minhas mãos vão sair do plano do vídeo, tá? Ó, isso aqui, lateral. Agora, olha aqui, ó. Aqui seria de cima e embaixo, né? Ó. Então, e ele volta. Você viu que, ó, voltou.
ó, voltou. Então, assim, ele é um fio que eu fiquei assim impressionada. Eu fiquei impressionada com relação de textura, eu fiquei impressionada com relação à parte interna, como eu expliquei no vídeo anterior, aonde eu falo do miolinho do fio que possui um cabo de fibra acrílica. E agora, como não poderia deixar de ser, eu fiquei impressionada porque ele possui uma elasticidade que vai te dar uma modelagem ao usar a peça muito legal. E é claro, ele volta, então ele não é um fio que estica. É diferente as coisas. Quando estica, não volta, né? Quer dizer, esticou, pronto, acabou, né? Mas aqui a gente está falando de elasticidade. Então, realmente, ele é sanfoninha. Ele vai e ele volta, ó. Tá vendo? Então, assim, não deixa a peça torta, com uma aparência feia. Fica bem legal. Bom, uma vez que você tiver os seus 21 squares devidamente unidos, como eu aqui tenho agora, tá vendo? Ó, dos dois lados, né? A gente vai fazer o que é acabamento, na verdade. Embora faça parte da execução, não deixa de ser um acabamento, que é a parte de cima e a parte de baixo. Agora a gente vai entender a próxima etapa. A próxima etapa, na verdade, são duas, né? Porque nós temos que fazer a peça de cima, ou melhor, de baixo para cima e de cima para baixo. Então, são pontos de execução diferentes agora. Você terá um square centralizado na parte da frente e você terá os outros dois já na saída do teu corpo propriamente dito. Você percebe, eu vou soltar já já, que o fio ele tem um certo peso. E se a gente não tiver uma parte menor aqui em cima, uma parte mais ajustada em cima, ele cai. Então não é um tomara que caia, não dá, porque vai cair, tá? Desse jeito que está, vai cair. O que nós vamos fazer é a pala desta peça. A pala será feita pegando do final, deixa eu segurar aqui, ó, do final desse square até o final deste square na parte da frente. Então, aqui na parte da frente, nós teremos um conjunto de pontos baixos, porque é o que nós vamos utilizar, para fazer esta pala. A mesma coisa vai se repetir atrás, é o mesmo intervalo, você vai medir, né, você vai ajustar o seu busto e tal, para você ver aonde estará essa posição, porque se você tiver o busto um pouquinho maior e costas mais finas, então você terá uma parte da frente que vai ocupar um pouco mais de espaço do square em relação à parte de trás. Por isso que é importante medir e marcar aonde começa, aonde termina. O intervalo desta parte final do square até a parte de trás, que seria a cava da blusa, vai receber um cordão de correntes. Então esse cordão de correntes deverá ter o tamanho necessário para que você consiga sair daqui e vir para trás. Então você vai medir também. É muito interessante que você teça a primeira carreira e vista para ver se fica perfeito para você, tá bom? Bem, uma vez feito isso aqui no contorno, e a gente vai fazer juntas, mas é para você ver no manequim. Aí nós temos a base para a continuação da nossa execução. Sem isso, a gente não consegue continuar. Então vejam, eu volto aqui tendo feito no intervalo que eu falei para vocês, né, que eu mostrei anteriormente para vocês, os pontos baixos, olha, tudo aqui na parte de cima. Eu tenho o cordão de correntes que faz o papel da cava. Eu tenho a parte de trás com os pontos baixos e o outro cordão de correntes.
Minha gente, está tudo posicionado exatamente igual, ou seja, o ponto aonde este cordão inicia deste lado é o ponto que ele se encerra deste lado, é a mesma posição em relação ao quadradinho. O ponto dos pontos baixos deste lado é o mesmo ponto dos pontos baixos deste lado em relação aos quadradinhos. E na frente, a mesma coisa. O ponto em que se inicia os pontos baixos em relação ao quadradinho é o mesmo ponto em que se encerra e que se inicia o cordão de correntes. Aqui, eu fiz um cordão de correntes com 30 correntes. Então, eu tenho 30 aqui e eu tenho 30 aqui. Pode ser que você precise de um pouco mais, pode ser que um pouco menos, vai depender muito do tamanho, né, da pessoa que for usar. Por isso que é muito importante que você, no decorrer da execução, vá vestindo, principalmente na hora que nós vamos definir a próxima etapa, que é essa aqui, ó. Isso daqui é a definição de uma próxima etapa. A gente está fazendo a pala, né? Então, essa definição só pode acontecer com você provando, tendo estas medidas. Mesmo com medidas anotadas em papel, eu ainda sugiro que haja uma prova, porque assim você tem certeza que o posicionamento do quadradinho está correto, que os pontos estão corretos, esses pontos, né? A quantidade de correntes é a necessária para você fazer a alça, né? Que é a pala, mas a ideia de alça aqui, tá? Então, isso daí é muito importante e tem que estar vestindo. Bom, aí, pessoal, uma vez que a gente tenha ponto baixo e cordãozinho de corrente, a gente vai começar a trabalhar o ponto fantasia propriamente dito. É bem simples, não tem dificuldade nenhuma o ponto fantasia que a gente vai usar aqui. Então, a gente mantém a agulha 3 milímetros, isso não se altera, e aí a gente vai começar a nossa primeira carreira do ponto fantasia fazendo uma corrente para dar altura, porque nós trabalhamos com ponto baixo. Fazemos um ponto baixo, fazemos 1, 2 e 3 correntes e transformamos em picô. Pulamos um ponto de base e no próximo fazemos ponto baixo. Fazemos 1, 2 e 3 correntes e transformamos em picô. Mais uma vez, pulamos um ponto de base e fazemos ponto baixo. E assim a gente vai intercalando a primeira carreira do ponto fantasia, mas aqui é a segunda carreira da pala, aonde nós teremos sempre um ponto picô e um ponto baixo, sempre nesta sequência, inclusive no cordão de correntes, tá? Lá você vai fazer igualzinho, um picô, um ponto baixo, um picô e um ponto baixo. Lembrando que aonde é picô, na carreira anterior, é um ponto que você vai pular. Então, vejam, aqui a primeira carreira do ponto fantasia, a segunda da sequência, na parte da nossa alça, né? Aqui totalmente feita. Minha gente, a terceira carreira, ela vai começar a modelar o desenho propriamente dito. Então, a gente vai fazer assim, olha. A gente vai colocar aqui esse ponto, vai ajustar. Funciona da seguinte maneira. Esta carreira é toda feita em pontos baixos. Então, a gente vai fazer uma corrente. Primeiro ponto, a gente vai fazer o ponto baixo. O ponto onde há um picô, nós vamos pegar, deixa eu aproximar aqui, que é para você conseguir ver o que eu quero mostrar. Ó, vocês estão vendo que aqui está o picô. Na base tem esta alcinha. Esta alça você vai pegar por trás. Então, veja aqui, olha. A alcinha pega por trás e você vai fazer o ponto baixo por trás do ponto picô. Próximo ponto, que é ponto baixo, você faz um ponto baixo normal. Mais uma vez o picô. Então, por trás da alcinha, você vai fazer o ponto baixo. E você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Novamente, aonde é picô, por trás da alcinha, você faz ponto baixo.
Então agora que temos a carreira em pontos baixos totalmente tecida, nós vamos reiniciar a carreira aonde nós fazemos os pontos picôs. Nós podemos tanto fazer o picô exatamente na mesma posição desta carreira, como nós podemos intercalar a posição dos pontos picôs. Se você optar por intercalar, nesta carreira você deverá começar com ponto picô, ao contrário desta daqui, onde nós começamos com o ponto baixo. Tá joia? Bem, aqui nós intercalaremos. Então, eu farei 1, 2 e 3 correntes e transformarei em ponto picô. Só deixa eu pegar direitinho aqui, porque não veio legal, não. Próximo ponto, ponto baixo. Lembrando que a gente pula um ponto de base no picô, tá? 3 correntes, transforma em picô. Pulando um ponto de base, né? O próximo ponto é ponto baixo. Percebam então que aonde eu tenho ponto picô a 2 carreiras abaixo, nesta eu tenho ponto baixo porque eu estou intercalando. Bem, minha gente, na verdade nós vamos repetir o processo de intercalamentos de pontos picô ou não, vai ficar a seu critério, tantas quantas forem as vezes que nós queiramos conseguir uma pala mais grossa. Fica também ao critério de cada um. Você deseja esta etapa com menos carreiras? Então você vai tecer somente mais esta, que aí nós vamos ter um total de 4 carreiras em ponto fantasia, ou mais grossinha, vamos tecer mais vezes. Lembrando que a primeira carreira do ponto fantasia é a que tem os picôs e a segunda carreira é a que faz o ponto picô ficar em pé, em relevo, em relação ao que nós tecemos. E ela é toda feita em pontos baixos, aonde é picô, nós fazemos o ponto baixo pegando por trás na alcinha de baixo do ponto picô, tá joia? Bom, eu vou tecer aqui então a minha continuidade de carreiras e eu volto para te mostrar quantas carreiras eu terei tecido, o resultado que eu terei obtido, até mesmo para que você possa definir se você fará mais carreiras ou não, tá bem? Tô indo lá, mas eu já volto. Então vejam só, eu volto tendo feito toda a minha pala da forma que eu direcionei vocês. Aqui, minha gente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 6 carreiras com pontos picôs. Obviamente que entre uma e outra eu fiz uma de ponto baixo, inclusive nós encerramos com ponto baixo. E a primeira carreira, que é a carreira onde nós fazemos pontos baixos e incluímos a quantidade de correntes para iniciar a abertura da pala em relação à cava. Outra coisa que eu fiz aqui também é o seguinte, da mesma forma que a gente fez um ponto para cada ponto de base aqui, eu trabalhei ao redor da cava uma carreirinha de pontos baixos para que a gente tenha um acabamento mais agradável, um visual mais bonito. Então foi feito uma carreirinha de ponto baixo aqui e outra aqui. Agora eu vou trabalhar a base da mesma forma que eu trabalhei a pala, é o mesmo ponto. Então eu vou começar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui eu não preciso fazer abertura nenhuma, porque eu estou trabalhando a base da peça, né? E vou trabalhar no mínimo a mesma quantidade de carreiras da pala aqui embaixo. É claro que se a gente quiser fazer um pouco mais larga embaixo, tudo bem. Assim como aqui vocês veem que eu tenho 3 carreiras com o Vintage Square. E se eu quiser um pouco mais comprida? Porque aqui eu estou na cintura. Se eu quiser abaixo da cintura já
quase chegando assim no início do quadril. Tudo bem, você pode fazer mais uma carreira de vintage square ou duas, enfim, vai depender aí do que você desejar. Lembrando que é muito oportuno fazer mais carreiras, porque é muito tranquila a execução de mais carreiras, tendo em vista que, olha só, vou esticar. Olha aqui, ó. Gente, se ajusta muito. Na hora que a gente alarga, né, que a gente estica, a gente ganha pelo menos mais um square nesta direção. Então, realmente é um fio que tem um ajuste fantástico e permite uma modelagem, assim, para tamanhos maiores. Então, fica aí a ideia, para quem quiser um pouquinho mais comprido, pode ser feito aqui, tá? Eu sugiro mais uma, porque aí você está abaixo já da cintura, mas pode ser feito um formato aí já de túnica, né? Alcançando uma altura de túnica, onde você vai ter pelo menos mais duas carreiras de vintage square. Bem, eu vou tecer então aqui a minha parte de baixo e eu vou voltar sim para te mostrar o resultado dessa parte feita também. E aqui está, pessoal, a nossa peça totalmente tecida. Mais uma vez eu tenho que ressaltar que a textura do fio realmente agrega um valor muito grande à peça. Eu fiz, como eu disse para vocês, na parte de baixo a mesma quantidade de carreiras que eu usei aqui em cima. E olha, o que eu posso dizer para vocês sobre o rendimento é que aqui nesta peça é uma peça P que veste um M também, tá? Aqui foram usados 3 novelos, né, de seda premium, cada novelo tem 175 metros, então é uma execução que não gasta muito fio, na verdade, mas o resultado fica muito acima da expectativa, justamente pela qualidade e pelo diferencial do fio. Super indico, você tem que conhecer este fio, vá até o seu armarinho, pergunte ao atendente, ao balconista e por aí vai sobre este fio, e se não tiver na loja, peça para que tragam, entrem em contato com a empresa para perguntar aonde na cidade de vocês encontram, porque tem seu valor, tá? Pessoal, então aqui está nossa peça totalmente tecida, né? Nós temos aqui os dois lados, o avesso fica muito bonito também, diga-se de passagem, é um avesso legal, né? Mas é claro que o que interessa é o que tá na frente. E aí, nós aqui encerramos esta aula. Óbvio que eu convido vocês a estarem conosco na próxima aula, às 14 horas aqui no nosso canal. E eu deixo aí o convite para que você se inscreva em nosso canal e não perca nenhuma novidade. Até a próxima aula, pessoal!